Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Se você puder, abra sua Bíblia no texto áureo da evangelização mundial, que é João 3,16. O texto, geralmente quando alguém se encanta por outra pessoa, um jovem, por exemplo, que se encanta por uma moça, normalmente ele é atraído pela beleza física. Deus não poderia usar desse artifício conosco, porque a Bíblia vai dizer que nós estávamos mergulhados no lamaçal de pecado. O livro de Romanos capítulo 3, versículo 23 vai dizer que todos pecaram e por isso estão afastados da glória de Deus. A Bíblia diz um pouco mais a fundo que o pecado cheira mal às narinas de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que nós estávamos em estado de putrefação espiritual. Nós estávamos mortos dos nossos pecados e dos nossos delitos. Então não havia absolutamente nada em você, nem tampouco em mim, que estou pregando a palavra, que pudesse atrair a atenção de Deus. Deus não poderia olhar para nós e se sentir encantado, muito pelo contrário. Deus olhava para a raça humana e a única coisa que ele via era o pecado consumindo a nossa vida. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer que todos, independente da pessoa que seja ela boa ou má, seja o pastor ou o padre, seja quem for, de que religião for, a Bíblia vai dizer que todos, eu que estou pregando e você que me ouve, todos nós pecamos e por isso nós estávamos afastados da glória de Deus. Deus olha para a raça humana e não vê absolutamente nada que pudesse atrair a sua atenção, que pudesse despertar o interesse de Deus por nós. Mas Deus, na sua soberania, e porque Ele é amor, e ainda se manifesta como amor, porque haverá um dia que Ele se manifestará como justiça, mas ainda Ele se manifesta como amor, e por se manifestar por amor, a Bíblia vai dizer que Ele foi quem decidiu, Deus foi quem quis nos amar, não por interesse, porque não há absolutamente nada que possamos oferecer para Deus e que possa atrair a atenção de Deus. Deus foi quem quis nos amar, Ele decidiu amar você, Ele decidiu amar a sua vida de uma forma inigualável. A Bíblia não tem condições suficientes de descrever com originalidade o tamanho do amor que Deus teve por você. É por isso que a Bíblia diz: e Deus amou o mundo de uma tal maneira. Esta tal maneira vai além do seu pensamento, vai além da sua inteligência, vai além dos seus recursos. O amor que Deus teve por nós foi tão grande, tão extraordinário, que moveu os céus e a terra. Deus não precisaria sair da eternidade e sair do céu para vir à terra por nossa causa. Ele não precisaria, mas Ele fez isso por amor. Ele fez isso porque te ama. Ele fez isso porque Ele tem um interesse em nossa vida, e o interesse da nossa vida é nos entregar a salvação. A Bíblia vai dizer que Jesus, lá na eternidade, Ele deixa a coroa laureada de glória, suas vestes reais e resplandecentes, angelicais e talares. Ele deixa a adoração perfeita da corte angelical e resolve se humanizar. A raça humana tem um feito histórico, quer dizer que o homem pisou na lua, e de fato isso é extraordinário para o homem. Mas o maior feito da eternidade não é o homem pisar na lua, mas Deus sair do céu e pisar na terra. Deus resolveu deixar o céu por alguns instantes e vir, e por obra e graça do Espírito Santo,
se achar concebido no ventre de Maria. Jesus nasce com um propósito específico: reconciliar o homem com Deus. Porque você não foi feito para viver na sarjeta, você não foi feito para viver no pecado, você não foi feito para viver numa infelicidade tal, mas você foi feito para viver num relacionamento com o seu Criador. Mas infelizmente o meu pecado e o seu pecado nos afastou de Deus. Nós, por nossa própria natureza, estávamos afastados de Deus, mas Jesus veio por amor. É por isso que a Bíblia diz que Ele nos amou de uma tal maneira, ao ponto de deixar o céu e vir à terra para nos resgatar. O interessante é que a Bíblia vai dizer que nós estávamos desgarrados, como ovelhas sem pastor. Nós estávamos mergulhados no lamaçal do pecado. Você vê esta garoa que ora cai, esta água que ora cai, e é possível que em alguns lugares haja poças de lama. Imagine uma poça de lama pior do que essa que você possa visualizar. No dizer da Bíblia, nós estávamos mergulhados numa poça de lama pior do que essa, porque os nossos pecados cheiravam mal às narinas de Deus. Como falei anteriormente, nós estávamos em estado de putrefação espiritual, nós estávamos mortos, estávamos em decomposição. Mas Jesus veio ao nosso encontro. E o interessante é que Ele vai justamente no charco de lodo, no lamaçal de pecado, onde eu e você estávamos. E Ele coloca o seu braço real, poderoso, nesse charco de lama. E o interessante é que nós estávamos completamente contaminados pelo pecado. Jesus coloca a mão nesse charco de lama. Ele não suja o seu braço no pecado, Ele não suja o seu braço na lama, mas Ele coloca as mãos nesta lama milagrosamente, para poder resgatá-lo dessa situação deplorável que você se encontra. Por quê? Porque Ele te ama. Jesus sofreu de uma forma indizível, inigualável, para resgatar a sua vida. É bem possível que na sua cabeça você pergunte: por que os crentes vivem pregando nas praças, gritando feito doido? Talvez você pergunte, talvez você passando por aqui tenha dito: os crentes parecem que são doidos, Deus não é surdo, não precisa dessa zoada toda. É porque você não sabe, ainda não tem noção do tamanho do amor que Deus teve por nós. É isso que nos impulsiona a sair nas praças, a sair nas ruas, nos becos e valados, dizendo: Jesus nos ama, independente da nossa condição social, independente da nossa raça, independente da nossa cor, independente da condição financeira, Ele nos ama. É por isso que eu prego com mais veemência, mais alto, porque o Espírito de Deus está gritando com muita expressividade, dizendo que Ele te ama. Dificilmente você faz alguma coisa por alguém que você não gosta. Dificilmente alguém que te entristeça, dificilmente você estenda a mão. Mas a Bíblia vai dizer que a nossa vida, o nosso estilo de vida desagrada a Deus de uma forma inigualável. Mesmo assim, nós desagradando a Deus, Ele vem na nossa direção. Por quê? Porque Ele nos ama. E Ele nos ama de uma tal forma que eu vou descrever em poucas palavras o que Ele sofreu por amor a você. E Ele não precisava fazer isso, Ele fez por quê? Porque te ama. A Bíblia vai dizer que nas últimas 12 horas de Jesus, Ele estava orando no Getsemane, um morro muito alto. Alguns discípulos ficaram no sopé desse morro, outros subiram até quase o topo.
E Jesus sobe até o topo e ele está orando. Se aproximava a hora de Jesus ser crucificado. Jesus está orando e ele está percebendo, visualizando o que viria sobre a sua vida: um sofrimento, uma morte muito humilhante. Ele ora ao Pai e diz: Pai, ele orando a Deus: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Ali Jesus falava como homem, porque como homem ele estava sentindo a dor da morte, a dor do sofrimento, por causa de uma humanidade ingrata, por causa de uma humanidade que não quer nada com Deus. Mas ao mesmo tempo, movido por este amor tal, ele ora para o Pai e diz: mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, ó Deus. E a vontade de Deus é resgatar a humanidade através do amor que ele sente por você. Naquele momento Jesus está orando e a Bíblia vai dizer que ele começa a suar, suar e suar. E o medo era tão grande em Jesus que ele começa a suar gotas de sangue. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre isso, que alguém tenha suado gotas de sangue, mas isso acontece. O nome desse acontecimento é chamado de hematidrose. Isso, cientificamente falando, pode acontecer. E só quando a pessoa está com pavor, um medo fora do normal, a corrente sanguínea começa a acelerar, o coração começa a dar taquicardia, os poros se dilatam. 3 coisas podem acontecer. Número 1, ter um ataque cardíaco. Jesus não poderia morrer de ataque cardíaco. Número 2, ter um derrame. Jesus também não poderia morrer assim. E o número 3 é suar sangue. Isso acontece quando a pessoa está no ápice, quase para morrer. Este era o medo que Jesus estava sentindo por amar você. E naquela hora Jesus começa a transpirar gotas de sangue. Quando Jesus desce do Getsemane, já existe muitos soldados preparados para o prenderem. Jesus é preso, esbofeteiam Jesus, cospem na face de Jesus. Jesus tinha deixado o céu para vir à terra, para me resgatar, e agora ele está sendo humilhado. Por quê? Porque ele ama a sua vida. Estavam esbofeteando Jesus, maltratando Jesus. Quando o prendem, levam Jesus para Pôncio Pilatos. Antes de prender Jesus, Jesus sente a dor da traição, porque Judas Iscariote chega, o trai com um beijo na face. E Jesus não é falso, porque na hora que Judas chega, Jesus disse: aqui viestes, amigo. Judas não era amigo de Jesus, mas Jesus se considerava amigo de Judas. João capítulo 13 vai dizer que Jesus já sabia que o diabo tinha colocado no coração de Judas o desejo de traí-lo, e a Bíblia vai dizer que Jesus o amou e continuou o amando até o fim. Sabe o que eu quero dizer para você? É que Jesus vai continuar te amando, mesmo você estando no pecado. Ele não vai abrir mão de você até o dia de você fechar seus olhos. Ele te ama. Jesus é levado à presença de Pilatos. Eu vou resumir porque a história é muito grande. Lucas capítulo 23 vai dizer que Pilatos disse por 3 vezes que Jesus era inocente. A bem da verdade, Pilatos não queria condenar Jesus, mas o sinédrio, movido por uma inveja satânica, diluía no coração da multidão para que gritassem: matem Jesus, matem Jesus. Pilatos manda Jesus para o flagelo,
O flagelo era uma condenação de 40 chibatadas menos uma, ou seja, 39 chicotadas. O nome do chicote que açoitou Jesus se chamava Azorrague, que quer dizer escorpião. Se você já levou uma picada de escorpião, você deve saber como é que é a dor. Isso é uma inferência da dor que o chicote que açoitou Jesus causava em Jesus. O chicote de Jesus que açoitou Jesus era uma haste de madeira, 12 faixas de couro, com pedaços de metais e de ossos de bode quebrado em cada extremidade dessas faixas. O carrasco pegava o azorrague, dava alguns passos para trás para pegar impulso. Jesus estava amarrado, com as costas nuas. O carrasco vinha e lançava o azorrague nas costas de Jesus. Talvez você não saiba, mas cada chicotada que era desferida nas costas de Jesus abriam vergões nas costas de Jesus da espessura de um dedo. Uma chicotada só já abria 12 vergões nas costas de Jesus da espessura de um dedo. Jesus levou 39 chibatadas. Tinham pelo menos 468 cortes nas costas de Jesus. É por isso que o profeta Isaías vai dizer: ele foi moído por nossas transgressões, ele foi moído por causa dos nossos pecados. O Salmo 22 vai dizer que davam para contar todos os ossos das suas costelas. Jesus estava desfigurado por causa daquelas chicotadas. E por que tudo isso? Por amar você. Porque Ele te ama. Ele me ama. Quando Jesus sai do flagelo, das chicotadas, havia outro detalhe, irmãos, daquelas chicotadas de uma dor tão forte, por isso que se chama escorpião, que naquela época, um condenado que era condenado a esse mesmo flagelo, dificilmente aguentavam 36 chibatadas, porque quem levasse 12 chicotadas, só 12, ela perdia a força das pernas e tombava, devido a tamanha dor. Se levasse mais 12, eram 24 chibatadas, ela perdia o controle do sistema digestivo e urinava ou defecava sem querer. Se levasse mais 12, eram 36, ela perdia o controle mental e começava a delirar. Jesus nem perdeu a força das pernas, não perdeu o controle do sistema digestivo e nem tampouco delirava, porque o que movia Jesus era o amor que Ele tem por você, e Ele suportou todo o cálice amargo da ira de Deus por sua vida. Jesus te ama. Jesus ama a sua vida. Os soldados romanos zombando de Jesus, porque ele dizia ser o rei dos judeus, teceram-lhe uma coroa de espinhos. Todo mundo conhece a história, mas não sabe o oculto dessa história. Aqueles espinhos tinham um alto grau de pontiagudação. Aquela coroa de espinhos era tão penetrante que quando colocaram na cabeça de Jesus, Jesus estava ajoelhado, colocaram na cabeça de Jesus e com bambus encalcaram a coroa de espinhos contra a cabeça de Jesus. Aqueles espinhos perfuravam o couro cabeludo de Jesus. E a Bíblia vai dizer que Jesus não abriu a sua boca para reclamar em nenhum momento, porque a única coisa que ele tinha no coração era: eu amo você, eu amo a humanidade, e por amar a sua vida eu vou até o fim. Era esse o pensamento de Jesus.
Jesus agora é levado novamente à presença de Pilatos. Quando Jesus chega na presença de Pilatos, chega um homem todo desfigurado. Chega um homem, no dizer do profeta Isaías, sem parecer e sem formosura. Nenhuma beleza nele havia para que pudesse nos atrair a ele. Um homem totalmente desfigurado por causa dos socos, cheio de hematomas, e as costas dilaceradas, cheias de feridas. Resumindo, irmão, Jesus é condenado à crucificação. Jesus carregou o patíbulo da cruz. O patíbulo é aquela parte horizontal, porque a cruz no todo pesava quase que 160 quilos, mas só o patíbulo pesava 70 quilos. A cruz já estava preparada por antecedência, porque a cruz não era para Jesus. A condenação de Jesus foi algo inopinado, não foi algo planejado. A cruz já estava preparada por antecipação, porque a cruz não era para Jesus, a cruz era para Barrabás. Mateus vai dizer que Barrabás era um homem muito conhecido por causa dos seus crimes. E naquela época, entre os judeus, ninguém era condenado à pena de morte pela crucificação. Entre os judeus, a pena de morte era o apedrejamento. A crucificação era um costume pagão, adotado pelos romanos, e só para criminosos de alta periculosidade. E eu pergunto, qual é o pecado de Jesus? Qual é o crime de Jesus? Nenhum. O crime de Jesus foi amar você. A cruz era para Barrabás. A cruz tinha requintes de crueldade. A madeira era cheia de farpas de pau para aumentar o sofrimento do condenado. Deuteronômio capítulo 22 vai dizer que aquele que fosse pendurado no madeiro ou pendurado na cruz não poderia passar de um dia para o outro, mas na hora crepuscular, antes das 6 horas da tarde, aquele que fosse pendurado no madeiro tinha que ser retirado da cruz e ser enterrado imediatamente, porque aquele que era pendurado na cruz era maldito de Deus. Isso é o que a Bíblia diz. Quem fosse pendurado na cruz era considerado maldito. Isso é o que diz a Escritura. Gálatas capítulo 3, versículo 13 vai dizer: e Jesus nos livrou da maldição da lei, pelo que está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe o que isso me faz entender? É que Jesus, para salvar a sua vida, Ele não se importou se as pessoas iam considerá-lo maldito. Ele queria resgatá-lo, independente de qualquer pensamento alheio. Mesmo que alguém olhasse para ele sendo pendurado na cruz e alguém dissesse: é maldito de Deus, era como se Jesus dissesse: eu não me importo, o que eu me importo é em salvar a sua vida. Jesus te ama, Ele te ama, Jesus ama você. Jesus abraça o patíbulo da cruz e sai caminhando pela via dolorosa, fraco, passou a noite acordado, não havia se alimentado, apanhou, levou as chicotadas, abraça o patíbulo da cruz e vai caminhando. E à medida que Jesus vai caminhando, as farpas de pau daquela madeira do patíbulo iam entrando nas costas feridas de Jesus. Quanto mais ele caminhava, mais aquelas farpas de pau feriam mais ainda as costas dilaceradas de Jesus. Jesus chega no local da crucificação.
Aquele local fedia a morte. Muitos condenados foram mortos ali. É por isso que se chama Monte da Caveira. Além da aparência com uma caveira, porque ali era um palco de execução de muitos criminosos. Jesus é deitado sobre a cruz agora. Colocam o patíbulo sobre a parte vertical e formam a cruz e deitam Jesus. Pregos de 18 centímetros perfuram suas mãos e seus pés. Agora eles começam a levantar a cruz. Vão levantando. Na parte inferior da cruz havia um buraco no chão, para que quando a cruz estivesse totalmente na vertical, a cruz tombasse daquele buraco. Pum! Agora imagine, irmão, Jesus pregado. Quando a cruz tomba naquele buraco, Jesus vai para frente com muita violência. Os pulmões de Jesus são comprimidos naquela hora. Nós temos uns músculos das costas chamados de intercostais. Quando esses músculos dão cãibra, a pessoa morre por asfixia. E o jeito mais fácil de dar cãibra desses músculos é estando com os braços levantados. Jesus, além de estar com os braços levantados, estava com os braços abertos e com o corpo tombado para frente, comprimindo mais ainda o pulmão. Quando faltava fôlego em Jesus, Jesus fazia força nas pernas, subia um pouquinho, arrastando as costas lá na cruz, para poder afrouxar um pouco o pulmão e respirar, e depois voltar para a posição normal. Cada sacrifício desse, irmãos, era uma dor indizível que Jesus sentia. Quando Jesus está na cruz, que ele olha lá de cima e ele vê a multidão, como eu estou vendo os senhores agora, a única coisa que Jesus via era o amor que ele sentia por você. Porque se Jesus fosse olhar como eu olho, ou como você olha, possivelmente eu iria ver a ingratidão. O interessante é que Jesus, sendo traído por toda a humanidade, quando ele está na cruz, ele ora ao Pai e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Jesus orou pedindo para que perdoasse, sabe por quê? Porque Ele te ama, Ele ama você. Quando Jesus está pendurado na cruz, Ele é pendurado às 9 horas da manhã. Jesus fica 6 horas pregado na cruz. Ele estava entre 2 criminosos. Um criminoso olha para Jesus e começa a zombar, talvez como você faça, zombando daqueles que pregam a palavra de Deus. Eu lhe dou um conselho: zombe de mim, fale de mim, mas não zombe da pregação do Evangelho. Fale dos crentes, mas não fale da pregação do Evangelho. Aquele ladrão da cruz olha para Jesus e começa a zombar, dizendo: você não é Deus? Desce daí, salva-te. Além de descer daí, tira a gente também. O que estava do outro lado disse: cala sua boca, rapaz. Estamos aqui porque nós merecemos. Nós estamos aqui porque os nossos pecados nos colocou aqui. Nós merecemos ser crucificados, mas este aí nada fez. Ele olha para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus foi: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Você quer a receita para ser salvo? Quer a receita? Não é ser bonzinho não, não é fazer boas obras não.
Porque se fosse simplesmente ser bonzinho, fazer boas obras, Jesus não precisaria vir ao mundo para morrer por nós. Que é a receita para ser salvo? O ladrão da cruz nos ensinou. Número 1, reconhecer os pecados. Aquele ladrão olhou para o outro e disse: nós estamos aqui porque nós merecemos, os nossos pecados nos colocou aqui. Então, se você quiser ser salvo, número 1, reconheça que você é um pecador, assim como eu sou um pecador. Número 2, aquele ladrão olhou para Jesus e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconheceu que Jesus é rei, que ele tem um reino. Se você quiser ir para o céu, reconheça que Jesus é rei e que ele tem um reino, e que o reino dele não é deste mundo. Arrependa-se dos seus pecados, porque assim o amor de Deus abarcará a sua vida. Para encerrar, três horas da tarde, Jesus olha para o Pai e faz uma oração, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus olha para o céu e vê o Pai de costas para ele. Sabe por que Deus estava de costas para ele? Por causa dos nossos pecados. Deus não contempla o pecado. Deus não contempla o pecado. E naquela hora, o pecado da raça humana estava sobre Jesus. Mas eu tenho um outro pensamento, isso é particular. Quem é pai aqui sabe do que eu vou dizer, irmãos. Você sendo pai, você aguenta ver seu filho em sofrimento? Você que é pai, você que é mãe, consegue observar quieto o seu filho em sofrimento? Sabe por que o pai deu as costas para Jesus naquela hora? Porque se o pai resolve tirar o filho da cruz naquela hora, o plano de salvação não teria sido consumado e você não seria salvo. Por isso que o pai, suportando a dor de ver o filho sendo massacrado, ele dá as costas para Jesus. Para quê? Para que o plano se consumisse e nós pudéssemos ser salvos através de Jesus. 3 horas da tarde, Jesus olha para o Pai. Mateus 27:50, Jesus disse: Pai, a obra que me deste a fazer, ela está consumada. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Jesus tomba a cabeça sobre o peito e morre. Senhoras e senhores, isso era 3 horas da tarde, a hora que Jesus morreu. 3 horas da tarde. O sol resolveu escurecer naquela hora. A terra resolveu tremer. A natureza se revoltou, sabe por quê? Porque quem estava na cruz não era qualquer um, era o próprio Filho de Deus. E o sol resolveu se curvar diante da majestade santa que estava na cruz. A natureza resolveu tremer em reverência a Jesus que estava na cruz. Agora é a sua hora de ter reverência ao sacrifício de Jesus na cruz. Jesus morreu, mas ao terceiro dia, diz a Bíblia, Atos capítulo 2, versículo 24, vai dizer que Jesus foi solto às ânsias da morte. Ou seja, a morte teve desejo, ansiedade para segurar Jesus. Mas a morte não pode segurar Jesus, sabe por quê? Porque a morte só segura quem tem vida. E Jesus não tem vida. Jesus é a própria vida. E por isso Ele ressuscitou ao terceiro dia e está vivo e ressurreto entre nós para todos sempre. É por isso que a Bíblia diz: e Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu único filho,
para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. É por isso que nós perguntamos incansavelmente: quem quer aceitar a Jesus? Quando fazemos essa pergunta, não é um julgamento. Não estamos julgando você, dizendo que você não tem Jesus. Longe de mim fazer julgamento. Mas quando fazemos este apelo, nós estamos perguntando: quem quer reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz? Aí você me diz: eu não mato, eu não roubo, eu não estupro, não fumo maconha, não bebo, não faço isso, nem nada daquilo, então eu vou para o céu. Se fosse por boas obras, você acha que Jesus precisaria passar por tudo isso que eu te falei? Ele ficasse no céu, e aí você fazia boas obras e estava tudo bem. Mas lembre-se, a Bíblia diz: todos pecaram. Eu peco, você peca. Por isso nós precisamos reconhecer o sacrifício de Jesus. Existe alguém que me ouve, que quer entregar a sua vida a Jesus, que queira se render? Por favor, venha até aqui, fique aqui, por favor. Fique bem aqui. Como é o nome do senhor? Seu Francisco. Jesus ama o senhor. Fique aqui. Mais alguém quer aceitar a Jesus? Eu sei que nós não podemos fazer aglomerações e ficar tão próximos. Eu vou até ficar um pouco mais distante, seu Francisco, só por medida de segurança, tá? Existe mais alguém que quer entregar a sua vida a Jesus? Queira se decidir a Jesus? Lembre-se, Ele te ama. João capítulo 13, versículo 1. Jesus nos amou e continuará nos amando até o fim, até o dia de você fechar seus olhos. Lembre-se, se você morrer sem reconhecer Jesus, não há salvação depois da morte. Não existe purgatório. Não existe. A época de perdão de pecados é enquanto está vivo. Depois da morte, diz a Bíblia, segue-se o juízo. Vamos ficar de pé, aqueles que puderem. Seu Francisco, eu vou orar pelo senhor, tá? Eu não posso impor as mãos por medida de segurança, mas eu vou orar pelo senhor. E Deus conhece a sua vida, seu Francisco. Deus conhece o seu coração. Talvez alguém aqui lhe conheça, mas Jesus lhe conhece muito mais. Ele sabe da sua condição agora, mas Ele te ama de uma forma que não dá para dizer. Ele ama o Senhor. Ele ama o Senhor de uma forma grandiosa. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Feche seus olhos, eu vou orar pelo Senhor. Bendito Deus, Criador dos céus e da terra. Eis aqui, Pai, o seu Francisco e mais esta pleiade de pessoas que me ouvem, Senhor. Onde este som está alcançando, porque eu sei, o meu coração me diz, Senhor, através do teu Espírito, que tem mais pessoas se decidindo agora para ti, Jesus. Eu peço a ti, Senhor, onde este som estiver alcançando, que o Senhor perdoe os pecados daqueles que se arrependem agora. Eu te peço, Senhor Espírito Santo, convença-os do pecado, da justiça e também do juízo. Senhor, faz um milagre para a glória do teu nome. Eis aqui o seu Francisco, Deus Santo. Abençoe a sua vida, perdoe os seus pecados, escreva o seu nome no livro da vida. Deus Santo, mostre para ele, se revele para ele, Senhor. Transforme o seu Francisco numa nova criatura. Pai, a tua palavra é fiel.
Segundo aos Coríntios 5,17 diz: porque aquele que está em Cristo nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Então abençoa agora o seu Francisco, Pai, faça dele uma nova criatura, que da condição de criatura passe a ser filho, em nome de Jesus. Que todo efeito de qualquer substância que ele tenha ingerido passe em nome de Jesus de Nazaré, e que em nome de Jesus ele seja transformado numa nova criatura, em nome de Jesus. Seu Francisco, a paz do Senhor. Paz do Senhor. Alguém vai pegar o nome do Senhor, tá? Alguém vai lhe fazer uma visita e vai estar com o Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. A você que me ouviu, bote esta palavra no seu coração: Jesus te ama, e olha o que Ele fez por amar você. Amém.